pelos meios de comunicação. As pessoas formam gostos, repertórios, gramáticas, opiniões, muito mais porque elas consomem na televisão, nos jornais, ouvem nas rádios, do que por aquilo que elas aprendem na escola. A escola não é à toa que ela está extremamente defasada. Os meninos, as meninas se interessam muito mais pelo que está nos meios de comunicação. As novas tecnologias, exatamente. Então, quem leva esse repertório são os jornalistas. E óbvio que você precisa de uma formação, e uma formação ampla, profunda, que tenha sociologia, que você aprenda a contradição, a importância do contraditório. Como é que você aprende a importância do contraditório num curso técnico, onde você vai aprender técnica de redação, que deve ter 20 linhas, 2 colunas, se a página tem que respirar ou não tem, se a foto é azul ou vermelha. Então, essas coisas a gente só aprende num curso onde se você tem uma formação ampla, no sentido humanista mesmo, sociológico, político, filosófico. E não consigo conceber isso num curso técnico ou na empresa formando isso, entendeu? Quem são esses empresários iluminados que vão treinar essa mão de obra, né, para formar o repertório nacional? Tem duas coisas que eu fiquei chocada com a decisão do Supremo. A primeira é o argumento simplório de comparar a questão dos cursos, né, de cozinheiro, né, que as pessoas se acham ofendidas, e de modista. Esse aspecto até que não me ofendeu muito não. Agora o fato de você estudar tanto, de você levar anos para se ter uma formação, e de uma hora para outra a própria população ficou chocada e disse assim, ué, então para ser jornalista não precisa estudar? Ninguém diz a um filho para não estudar, não é? Ninguém diz. A formação, quer dizer, um país como o nosso, que ainda existe, Malu, um índice alto de analfabetos. Então, quem se dedica a estudar, quem foi para a universidade, quem fez um investimento, gente, não é investimento financeiro não, é a vida da gente que está em jogo. São anos de estudo. Mas aí a existência de um critério. De um critério para poder... Que seja. Houve dois posicionamentos, 2 pontos que foram levados em consideração na decisão do Supremo, que me parecem absolutamente equivocados. Quando se fala na questão do cozinheiro, o ministro e quem o acompanhou entendeu que, na verdade, o exercício da profissão do jornalista não repercute para terceiros, ou seja, não poderia causar prejuízos a terceiros se ele for exercido de forma maléfica. Que se modernize diante da situação. Se ocorrer eventualmente algum prejuízo a terceiros, que isso é inerente ao caráter da pessoa, que esse caráter se adquire não em banco de faculdade, mas em berço de família. Por isso que ele diz que um cozinheiro não geraria prejuízo a terceiros, de forma absolutamente equivocada. O cozinheiro, seja como jornalista ou advogado, qualquer uma dessas profissões pode efetivamente gerar prejuízo se não tiver algumas aptidões técnicas e pessoais, efetivamente. Me pareceu um pouco até irônica, não querendo desmerecer a profissão de cozinheiro, né, de cozinheira, mas pareceu um pouco irônica. Até uma certa mágoa nessa colocação, talvez porque a imprensa tenha atacado muito o ministro em determinados momentos, por determinadas posturas dele. Ele teria, digamos assim, seria... um ser humano que está ali julgando. E esse argumento é dele, não é argumento, por exemplo, dos 8, quando a gente diz assim, mas é uma decisão do Supremo. Mas os argumentos usados são argumentos do ministro Gilmar. Nós tivemos aqui acesso, inclusive, a resumo dos argumentos Tem uma questão que eu acabei esquecendo de colocar, que é a questão da confusão que existe da liberdade de expressão e o exercício do jornalismo. Na verdade, o que aconteceu, agora depois que saiu o acordo, que você vai ler, é a total desregulamentação da profissão e o impedimento da gente ter conselho de classe. As pessoas perguntam assim, mas por que vocês querem ter conselho de classe? São 2 bandeirinhas que a gente leva, a questão da formação e do conselho. Eu quero ter um AB para o jornalista, eu quero ter um CREA para o jornalista. Né? Me permita, é mais ou menos por aí. O que o Supremo diz, em verdade, tecnicamente, é o seguinte, o cidadão tem o direito de exercer livremente a sua manifestação, emitir opinião livremente, dizer o que ele quer dizer de forma livre, sem nenhuma restrição. E há, nesse tópico, uma confusão com a liberdade do trabalho. Ou seja, a Constituição Federal diz lá, é livre a iniciativa de qualquer pessoa para o exercício profissional, desde que observada a legislação. E o artigo da própria Constituição remete para a legislação infraconstitucional, que é o decreto-lei. Agora, Kardec tem um exemplo aí, são meia dúzia de pessoas decidindo o destino. 8, né? Foram 8. São 8 pessoas, é meia dúzia maneira de dizer, mas assim, imagine, não é um superpoder, quer dizer, se nós, sociedade, insatisfeitos, como poderíamos estar, ou muitos estão, com a atuação do Supremo, quisermos agir de forma inversa nessa contramão, quais são os mecanismos que instalam um tribunal desse e que
a que, digamos assim, tipo de regras e digamos, disciplina ele está sujeito? Como é que a gente pode mudar isso enquanto sociedade? Né? O que é que nós temos, não jornalistas, né? Em mãos, sociedade em termos de poder para interferir lá? Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Tá? Nós somos republicanos e temos 3 poderes constituídos e absolutamente autônomos. O Poder Judiciário tem a sua mais alta esfera no Supremo Tribunal Federal. Quando se judicializa qualquer questão, cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra. Senão, jamais haveríamos de ter uma segurança jurídica. Certo. Então, é necessário um tribunal, uma alçada para dizer o direito definitivamente. Agora, isso não se confunde com a politização que ocorre dentro do Supremo. Você imagine que os ministros que ali estão são indicados pelo presidente da República. Tá? Então, aí são conceitos, são formatações que podem ser discutidas. Mas o fato isso é que no âmbito do legislativo. Não, do judiciário. Não, mas em que Supremo. âmbito a gente pode mudar? Como a gente pode fazer com que o presidente, por exemplo, não escolha mais esses ministros e que eles sejam eleitos por uma espécie de eleição? Aí vai para o legislativo. Legislativo. Isso daí é o legislativo quem vai decidir como é a indicação do ministro, é através de lei. Então, hoje o Supremo Tribunal ele é formado por ministros. E essa possibilidade indicados. existe? Existe, aí depende do legislador. Eu acho que a questão aí, Robson, também é boa vontade política, né? Porque aí vem uma outra questão também que Kardec já tinha citado antes, né? Que a gente sabe, hoje a gente costuma até dizer nas faculdades, que hoje o poder da televisão, ou seja, onde é que está a concessão? A concessão ou está no altar ou está no palanque, porque são ou dos grupos religiosos ou dos grupos políticos, e quase sempre se misturam, porque os grupos religiosos, eles também estão se transformando em grupos políticos. Esse assunto dá pano para manga, a gente vai falar dessa questão da concessão, que é uma questão muito importante, principalmente a mídia eletrônica está voltando, né? E a gente fala sobre isso no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o nosso TVE Debate desta noite, discutindo liberdade de imprensa e todas as questões ligadas diretamente a esse tema. E no bloco anterior, a jornalista Malu Fontes levantou uma questão interessante, que é a questão das concessões para as emissoras de TV e rádio. E eu vou dirigir, a Malu vai falar sobre isso mais um pouco, mas eu vou dirigir uma pergunta ao advogado Rui João Ribeiro Júnior sobre isso. Quer dizer, nós temos uma legislação que também é da época da ditadura, como é a lei da imprensa, mas que em momento algum o Supremo pensou em revogar essas concessões, se é que ele tem poder para isso, mas a essa altura a gente já começa a achar que ele tem poder para tudo. Mas veja bem, essas regras foram estabelecidas, eu tive acesso a essa legislação, e dizem que existem limites para o exercício dessa concessão, certo? Não pode se chegar lá e se dizer dono de um órgão de comunicação, nenhuma rede de comunicação poderia fazer isso. Não é isso que a gente observa. Como ela falou, existem os grupos políticos e os grupos religiosos dominando a comunicação e se dizendo donos dessas concessões, que na verdade são concessões. Como é que funciona isso? Ninguém pode interferir nisso? Não. O Supremo não pode tomar uma providência? Pode. Veja bem, Robson, são duas coisas distintas. O Supremo se manifestou sobre a legislação dos jornalistas, sobre o diploma, sobre a lei do jornalista, porque foi impulsionado o Supremo para tanto. Nenhum órgão, nem o Ministério Público Federal, nem o Sindicato dos Jornalistas impulsionou o Supremo para dizer se há constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se ele for impulsionado para rever essas concessões, ele pode agir. Eles vão ter que se manifestar, obviamente. Agora, os órgãos de imprensa, quando se dizem proprietários, me parece ser uma força de expressão, porque a concessão é pública e é renovável periodicamente. De modo que ela tem que estar atenta aos requisitos e nessa faixa temporal ela tem que atender aos requisitos impostos pela legislação. Então ela não é dona de absolutamente nada, a não ser do patrimônio que ela constrói para operar essa concessão. Malu? Mas, no entanto, é verdade, como ele diz, do ponto de vista regimental, né, o que está na liturgia das leis, é isso mesmo. Agora, quando foi que a gente viu um meio de comunicação, um dono, digamos assim, um operador, de um concessionário, perder seu direito de concessão por conta de algum abuso? E é que abusos não faltam, principalmente nas rádios e na televisão brasileira. Porque a gente sabe que o jornal, a mídia impressa é de outra natureza, não é sistema de concessão, é propriedade mesmo. Mas nas emissoras de TV, na programação televisiva de rádio, quantos abusos a gente tem de ordem moral, ética, política, ideológica, de todos os tipos? Quando foi que a gente viu um grande dono de emissora ser punido financeiramente ou ter uma concessão suspensa? Nas vezes que a gente viu, inclusive na história local, de concessão mudada ou trocada,